Fala aí, seus filhos precisam ter acesso a você, Vaso. A gente está vivendo na era da informação, na era do avanço tecnológico. Mas sabe o que muitos pais estão fazendo? Eu vou te dar um telefone que é para você não me perturbar. E joga o telefone na mão da criança, que aí que me perturba. Aí a criança passa o dia inteiro sem ler um livro, sem fazer o dever de casa, sem interagir com a família, sem se comunicar com ninguém. E aí ele larga o telefone na mão da criança e ele vai viver a vida dele. E a família não tem comunicação. E aí, como dizia a vovó, quem não se comunica se complica. Comunicação, você pode perguntar para a pessoa mais cheirosa. Agora pergunta para o mais cheiroso. Ih, pastor, o perfume venceu. Se o perfume vencer, irmão, perdoa. A Bíblia fala para perdoar 70 vezes 7. Né? Diga para alguém aí perto de você como é que está a comunicação na sua casa. Deus, olha aí, Jesus. Glória a Deus. Ei. Como é que está a comunicação com a sua esposa? Como é que está a comunicação com seus filhos? Como é que está, homem, a comunicação com seus pais? Harmonia, comunicação fala de harmonia. Quando o texto diz que Jó chamava os filhos e os filhos vinham, isso significa que naquela família tinha harmonia, porque homem de verdade não faz guerra dentro de casa, homem de verdade promove harmonia. Eu profetizo que Deus vai levantar homens provocadores de harmonia dentro da sua casa. Se depender de você, varão, não tem guerra no teu casamento, não tem guerra no teu relacionamento com o teu filho, não tem guerra na tua família. Olha aí, Deus. E esse lance da comunhão é bíblico, né? O salmista Davi falou sobre a comunhão. Ele falou que a comunhão é boa e ela é suave. Está lá em Salmos 133. Se lembra o que está escrito lá? Olha o que está escrito lá. Rinematov umanaim shevet raim ganiahat. E que é isso, pastor? Não entendi nada. Eu vou te explicar. Está escrito quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Comunicação fala de união, fala de comunhão. E ele vai falar, é bom e suave que os irmãos vivam em união. Não é tua esposa, mas também é tua irmã em Cristo. É teu filho, é teus pais, mas também é teu irmão em Cristo. Porque o Senhor e Salvador é um só, irmão. Só tem um céu e é para lá que a gente vai. Eu creio que eu vou, irmão. Com a minha família, irmão. Mas tem homem que vive fazendo tempestade em copo d'água com a esposa, com os filhos. Fica difícil, né? Aí, Jó, manda chamar os meus filhos à minha presença. Tem comunicação na família. Os filhos vêm até a presença de Jó. E aí, para sacrificar, não era pegar o cordeiro, imolar o cordeiro e fazer no chão de qualquer maneira. Vocês sabem que dentro da cultura bíblica dos tempos antigos, para sacrificar o sacrifício a Deus, tinha que ser construído um altar. Um altar geralmente era erigido por 12 pedras. 12, porque cada uma representava uma tribo de Israel. Então, pegava-se as pedras, juntava-se as pedras, formava-se o altar, preparava-se a lenha, preparava-se o fogo, preparava-se o sacrifício, colocava-se o sacrifício lá para depois sacrificar. Até para adorar tem que trabalhar. Até para adorar tem que se movimentar. Aí os filhos estão tudo diante de Jó e Jó está sacrificando. Olha que coisa interessante. Se dependesse dos filhos de Jó, os filhos de Jó só iam festejar. Pai rico vai trabalhar para quê? Pai multimilionário. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha muitos colaboradores, funcionários. O texto sagrado diz que ele tinha ovelhas. Ele tinha o que, gente? Ovelha. Ovelha produz duas coisas, lã e gordura. Se fosse nos dias de hoje, ele seria dono de uma empresa de tecido, porque da lã se fazia tecidos. Gordura, laticínio, hoje ele seria um grande laticiniário. Um cara que iria produzir, teria uma empresa, cara abençoado. O texto diz que ele tinha jumentos. Jumento, diga
os homens da cidade de Japeri, não. Era jumento da Bíblia aqui. Jumento. Pode ir, querido. Vai devagarzinho, Rio, né? Pode ir. Vai devagarzinho. É porque tem uns homens que é meio jumento, né? Tem uns homens que é meio jumento. A Bíblia diz que ele era dono de jumento. Jumento era um animal de carga. Se fosse nos dias de hoje, ele seria dono de uma empresa com vários caminhões de mudança. Meu Deus! Ele era dono de camelo. Animais usados para viagens de longa distância. O que a gente usa hoje para viagem de longa distância? Não. O cara seria dono de uma empresa aviária, uma empresa de aviões. Homem rico, irmão. Só estou contextualizando para você entender o mistério. O homem rico, igual os homens dessa igreja, ricos. Pegou não? Vou falar aí de novo, hein? Homens ricos, igual a igreja da Shalom. Homens ricos. Aleluia. Homens que vão abençoar as famílias dessa cidade, que vão abençoar a juventude dessa cidade, homens que vão mudar a realidade de pessoas que vivem abaixo da linha do suficiente dessa cidade. Homens ricos. Aí Jó está envolvendo, diga comigo, Jó envolveu a família no ambiente de culto. Ele chama os filhos para sacrificar. O que é isso? É Jó envolvendo a família em um ambiente de culto. E agora, para fechar, porque as horas não nos aguardam, lá no verso 1, do capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó: e havia um homem na terra de Uz, o mais rico do Oriente. E havia um homem. A palavra hebraica para homem ali é Ish. I-S-H-I-S. Ish. O que significa, pastor Nery? A palavra Ish. A palavra Ish significa tem alguns significados. Vou compartilhar só dois. A palavra Ish significa marido. Diga comigo, marido. Vocês se lembram quando Davi estava à beira da morte? E aí Davi vai chamar Salomão na presença dele. Aí Davi disse para Salomão: Salomão, e você, meu filho, seja homem. A palavra hebraica ali para homem é Ish. Ele está dizendo, seja marido. Por isso que eu disse que macho é uma coisa, e ser macho é uma coisa, e ser homem é ser outra coisa. Porque nem todo macho consegue ser marido. E aí, antes de morrer, Davi vai chamar Salomão e vai dizer: Salomão, seja marido. Quando a Bíblia fala sobre Jó, Ish, a Bíblia diz: e havia um marido na terra de Uz. Dentro de uma exegese teológica, Jó não era só pai, Jó era marido. Porque tem casal que era feliz antes dos filhos e depois dos filhos abandonou o seu cônjuge e volta toda a sua atenção só para os filhos e esquece do seu cônjuge. Homens que negligenciam suas esposas em detrimento dos seus filhos. E aí deixa eu fazer uma pergunta. A Bíblia diz que com a minha filha é até que a morte nos separe, ou é com a minha esposa? Filha é como um passarinho. Você cria até aprender a voar. Depois que aprende a voar, ele vai construir a vida e a família dele. E quem fica? A esposa. Jó não era só um bom pai, Jó também era um bom marido. E por mais que a esposa dele não tivesse tido o equilíbrio emocional para suportar aquela situação, ele não largou ela. Porque diz o texto sagrado que depois que Deus o restaura, ele teve novamente filhos e filhas. E a Bíblia não diz que ele casou de novo, não. Esse negócio de ficar casando com uma aqui, casando contra ali, casando contra aqui, casando contra aqui, isso não é coisa de crente, não. Que hoje virou moda. Tem um monte de pastor aí que já está no 5º casamento. Vou encerrar agora. Ish, marido. Homens, seja marido. Ser marido é ser cúmplice. Ser marido é ser parceiro. Ser marido é ser recíproco.
O homem que levanta a mão e agride a sua esposa é tudo, menos homem. E deixa eu dizer para a mulherada, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2003, famosa Lei Maria da Penha. Porque tem coisa que não é o demônio não, tem coisa que é a falta do caráter. Eu falo para as irmãs lá na igreja, se agrediu, não coloca o joelho no chão não, bota a mão no telefone e liga para a polícia, porque o lugar de pilantra é na cadeia. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz para que a mulher fosse submissa ao marido. E aí, por conta de uma má interpretação, muitas mulheres não entendem o que é a palavra submissa. A palavra submissa, o que é uma mulher submissa? É uma mulher que está debaixo da mesma missão que o marido. E a missão de ser submissa da esposa não é uma missão mais difícil do que a que Deus designou para o marido. Porque Deus diz para a mulher ser submissa ao marido, mas a Bíblia diz para o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Aleluia. Então não foi Cristo que tirou sangue da igreja, mas doou o seu próprio sangue em favor dela. É Jesus dizendo através da palavra, homem de verdade é aquele que está disposto a morrer pela sua esposa e pela sua família. Fica de pé porque eu só tenho 9 minutos, por favor. A palavra ish também significa fundamento. Significa o que, igreja? Fundamento. Cadê os varões? Significa o que, varões? Fundamento. Essa igreja aqui foi construída sem antes fazerem fundamento? Algum prédio é construído, é levantado sem antes fazerem fundamento? A nossa família não pode ter crescimento se ela não tiver um fundamento. E o fundamento do casamento é o marido. A palavra ish, que é para marido, também significa fundamento. O marido tem que ser a base da sua casa, a base da sua esposa, a base dos seus filhos, a base do seu lar. Tem uma outra aqui, né? Legal, essa aqui é legal, rapaz. A palavra ish significa fogo. Significa o quê? A palavra ish significa fogo. Significa o quê? Ah, pastor, o fogo acabou no meu casamento. Você que é o ish, acenda. Acenda o respeito, a cumplicidade, a paixão, o fogo do amor. A responsabilidade é do homem. O fogo do marido é ele. O ish. Quantos casamentos que não tem mais fogo? Fogo do prazer, do relacionamento íntimo entre o cônjuge. Fogo da alegria de estarmos juntos. O fogo de querermos estar perto da nossa amada querer estar próximo de nós. Que Deus possa nos ensinar por meio do seu Espírito Santo e por meio da sua palavra. Jó sacrificou. Ele envolveu a família dele em um ambiente de rua. Posso orar? Feche seus olhos com caridade. Pai das luzes, Pai da eternidade, bendito seja o teu nome, pela sua graça, bondade e misericórdia. Te louvamos porque nós não viemos aqui para receber chavão, viemos aqui para sermos instruídos pela tua palavra, orientados pela tua palavra. Louvamos o teu nome por essa conferência que tem marcado vidas, abençoado famílias. E eu tenho certeza, meu Pai, que ao final desta conferência sairemos daqui homens melhores, para sermos, meu Pai, aquilo que o Senhor nos levantou e nos chamou para ser. Que o fogo do teu Espírito queime e arda em nosso coração, a fim de que sejamos pais melhores, maridos melhores, líderes melhores, obreiros melhores, vizinhos melhores, cidadãos melhores, empregadores melhores, empreendedores melhores e servos melhores. Que o seu Espírito Santo possa tocar nossas mentes, nossos corações. E assim como o Hernandes Dias Lopes fala sobre Paulo, Deus, eu quero declarar sobre a vida desses homens aqui nessa noite.
que esses homens serão homens que têm a mente de Cristo, a visão de águia e a alma de fogo. Homens profetas, sacerdotes de princípios, de caráter, homens íntegros, de testemunho, profetas, proclamadores, maridos, homens de verdade, para reverter e mudar a situação da nossa família, da nossa igreja e da nossa sociedade como um todo. Eu quero declarar que a partir de homens melhores, a situação em todas as áreas da nossa vida vai mudar. A situação em todos os aspectos de nossa cidade mudará. E o nome do Senhor será glorificado. Você crê? Diga amém! Amém! Seu assento, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Só quem recebeu.